pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Sou Ingrid Gomes e serei mais uma vez a sua apresentadora. E eu me chamo Rossi Eric, sou consultor científico do Laboratório Cedro. Estou aqui para fazer provocações saudáveis, científicas e, por vezes, filosóficas. É isso aí, hoje nós temos um tema super importante para falar com vocês, que são as síndromes respiratórias. Exatamente, e para isso trouxemos uma pessoa muito especial, uma referência no assunto, que ele é médico infectologista, mestre em infectologia e doutor em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor Daniel Wagner, por favor, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Palmas. Obrigado a todos. Produção palmas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar de doenças infecciosas, né? E doenças que permeiam aí durante séculos e que permanecem no momento, assolando sempre a nossa sociedade. Principalmente agora no período de chuva, né? A gente tem mais vírus e bactérias rolando pelo ar. As crianças também voltaram para a escola e parece que tá uma mistura de tanta coisa, né? E não sabe como é que a gente vai fazer para tratar isso. Mas será que síndromes respiratórias diz respeito somente a infecções bacterianas, virais, fúngicas? Será? Doutor, Guarda um momentinho que nós vamos falar disso. doutor, Perfeito. mas assim, para começarmos, explica pra gente o que são as síndromes respiratórias. O termo síndrome respiratória, síndrome em si, né, se refere a um conjunto de sinais e sintomas que você caracteriza uma ou mais doenças. Então, quando eu falo o termo síndrome respiratória, é um termo muito genérico. Eu posso ter uma síndrome respiratória infecciosa, eu posso ter uma síndrome respiratória autoimune, uma síndrome respiratória decorrente de uma doença neoplásica, um câncer, né? E dentro das doenças infecciosas, eu tenho as síndromes respiratórias infecciosas, né? Dentro das infecciosas, eu posso ter um leque de agentes etiológicos. Como o Eric falou, você também, nós temos vírus, bactérias, fungos, às vezes até protozoários e vermes. Sério? Né? Exato, que são os helmintos que podem causar síndromes respiratórias. Você sabia disso? Até alguns vermes também podem causar síndromes respiratórias. Eu não sabia Novidade dessa, foi pra uma ti, né? curiosidade pra mim aqui inesperada. Dá um pouco de medo, né? De você pensar que pode ter um verme causando uma síndrome respiratória em você. E esse período chuvoso, não só o período chuvoso, mas a qualidade do ar para um paciente que também tem outras comorbidades, né? Como asma, por exemplo, propicia o desenvolvimento de síndrome respiratória, Daniel? Com certeza, né? O indivíduo, o ser humano que tem alguma patologia, alguma doença de base, como nós chamamos, pulmonar, ele está mais sensível, está mais suscetível a desenvolver algumas síndromes infecciosas. O asmático, o bronquítico, o indivíduo idoso que tem um enfisema pulmonar, o que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Então, Perfeito. esse grupo de pacientes está mais sensível a desenvolver uma doença infecciosa pulmonar. Doutor, mas quais são essas doenças pulmonares mais comuns? A asma é uma delas, né? A própria bronquite, que na infância é super comum, que são quadros pulmonares que não se enquadram propriamente na asma. E nos indivíduos adultos, a maioria está relacionada à doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é o DPOC em si, que pode ter o enfisema, né? O asmático também, ou outras doenças relacionadas. Enfisema é um termo técnico, né? E para a população que não conhece esse termo técnico, como que a gente poderia definir o que seria um enfisema pulmonar? O enfisema, na verdade, ele é caracterizado com o indivíduo onde eu tenho a destruição dos sacos alveolares, que é o finalzinho do ar. Quando o ar chega no pulmão, a trajetória final dele, a reta final, ele chega numa área chamada alvéolo. Quando eu tenho uma expansão disso e destruição, eu tenho um indivíduo que desenvolveu o enfisema pulmonar. É um pulmão que não faz uma troca, uma respiração muito boa. Isso. E, na maioria das vezes, está relacionado ao tabagismo. Né? Os usuários de cigarro, por uma carga tabágica, uma quantidade de cigarro diária elevada e por muito tempo.
São aqueles indivíduos que dizem pra gente: nossa, eu fumo mais que uma carteira de cigarro por dia há 20, 25 anos. Nunca me aconteceu nada. Né? Não sabe como tá por dentro. Quando nós vamos ver, o seu pulmão está simplesmente destruído. Você tem um enfisema, não faz uma troca respiratória, uma respiração saudável. Aquela tosse, né, o tempo Pode todo. ter uma tosse falta crônica, falta de ar, a coloração da pele pode mudar, porque você não oxigena o sangue adequadamente. Né? Esse indivíduo, ele é sensível. Ele é sensível a infecções, não apenas por bactérias, mas também por vírus e outros agentes infecciosos. E a gente falou um pouquinho de tabagismo como um predisponente a essas infecções respiratórias ou as doenças respiratórias de maneira geral. E este cigarro eletrônico, ele também tem esse mesmo potencial do tabagismo clássico? Ou ele é mais prejudicial? Todo ou ele mundo pode... troca, né? Exatamente. O cigarro pelo cigarro eletrônico. Perfeito. É menos pior. Realmente menos na pior? verdade, assim, o cigarro habitual, né, que não é o eletrônico, ele carrega uma série de toxinas. Metais pesados, outras substâncias, nicotina, alcatrão, etc, etc. O cigarro eletrônico, na verdade, é um vapor também, que você, ao entrar em contato lá no finalzinho dessa reta que eu comentei, né, lá no alvéolo, onde troca o oxigênio e você torna o sangue rico em oxigênio, essa área ela também acaba se inflamando. Porque eu estou colocando um vapor com uma temperatura diferente em contato com uma área muito nobre minha, que é onde eu faço a oxigenação do meu sangue para levar oxigênio para os tecidos. Então, tudo isso que é externo, quer seja pelo cigarro habitual, com nicotina, alcatrão e metais pesados, também num cigarro eletrônico, embora não tenham essas substâncias, eu tenho vapores com outros elementos que podem causar um dano do pulmão e causar uma inflamação, que pode ser crônica e tornar o indivíduo também mais sensível a outros processos, como infecções também. E já que fizemos um passeio aí por alguns conceitos introdutórios, né, na verdade, na sua prática clínica hoje, qual é a síndrome respiratória mais comum, principalmente das infecciosas, já que a gente está observando o aumento de casos de infecções respiratórias? E, além disso, quais são os sintomas principais dessas infecções respiratórias? Primeiro, assim, epidemiologicamente, o que mais circula, vírus. São infecções virais. Crianças pequeninhas, recém-nascidos, crianças até 5 anos, crianças em idade escolar, adultos, idosos. Os vírus, eles são extremamente comuns. Se a gente fizesse pesquisa de vírus para qualquer sintoma respiratório que o indivíduo existisse, uma pesquisa boa, um bom diagnóstico, nós teríamos detecção de vírus em uma grande quantidade de casos. Depois dos vírus, vêm as bactérias. Sim. Né? Muitas vezes pode ser uma bactéria que se instala no pulmão e causa uma pneumonia, ou às vezes eu tenho primeiro uma infecção viral, aquele indivíduo que disse: nossa, eu estava gripado, estava com a garganta inflamada, eu tive uma gripe nas últimas semanas ou nos últimos 10 dias e de repente agora eu estou com pneumonia bacteriana. Sim. Então, às vezes, você tem primeiro um processo viral que torna o pulmão sensível e a bactéria vai lá e se instala. Ele já cai, então já fica suscetível. Exatamente. Você tem uma defesa mais baixa e a bactéria se aproveita da tua defesa baixa e se instala no pulmão e faz uma pneumonia bacteriana. Aquilo que as pessoas geralmente falam: tô com uma gripe não curada, aquela coisa arrastada. Exatamente. Com 30 dias. Pode ser isso, né? Pode ser que ele realmente tenha tido um processo viral, que pode ser um resfriado comum, pode ser uma gripe no seu sentido mais puro da palavra, que é o influenza, ou outro vírus. E, na verdade, subsequente, você desenvolve uma pneumonia bacteriana, ou uma infecção bacteriana, uma laringite, uma faringoamidalite, que é uma garganta inflamada por bactéria, pneumonia em si, etc. Então, a gente tem infecções que podem afetar inicialmente só o trato respiratório superior, né, as vias aéreas superiores, e a gente pode ter essas infecções que também vão acometer o nosso pulmão, os alvéolos e etc. E do ponto de vista médico, assim, as pessoas que estão em casa começam a apresentar sintomas. Tem algum sintoma que, assim, eu preciso ficar muito em alerta, principalmente com o público pediátrico, né, que inspira bastante cuidado, ou algum público que tem algum imunocomprometimento, imunocomprometido. Tem algum sintoma que eu digo assim: eu preciso levar essa criança para emergência, principalmente para as mães agora que está
voltando às aulas, período escolar, né? Uma criança gripa, todas gripam juntas. Todas gripam juntas, mas a gente sabe que vai existir um vírusinhos ali que são mais poderosos, né? Agressivos. São mais agressivos e vão causar sintomas mais graves. Outros vão ter sintomas mais leves e aí é mais tranquilo. Então, qual é o sinal de alerta que todo pai, toda mãe ou todo cuidador deve ficar atento e dizer assim, é hora de levar a criança para um atendimento hospitalar? Eu acho que é importante, primeiro, nós falarmos que as crianças, de um modo geral, representam uma população sensível às infecções virais. E muitas vezes elas são benignas, ou seja, não causam sequelas ou consequências graves, mas em algum momento elas podem complicar, né? Quando ela complica, pode ser porque o vírus saiu do trato respiratório superior, da garganta, do nariz, da garganta e migrou para o pulmão, né, para a traqueia e para o pulmão em si. E a criança pode ter desenvolvido uma traqueite ou uma pneumonia, ou pelo próprio vírus, ou subsequente por uma bactéria. Essas crianças, como eu disse, na maioria das vezes são infecções benignas, garganta dói, tem espirro, tem o nariz escorrendo, que é a coriza, uma tosse discreta, e isso tem uma evolução autolimitada. Mas, a partir do momento em que a criança começa a ter febre, que não cede ao longo de 48, 72 horas, tosse persistente, batimento de asa do nariz, principalmente para os pequenininhos, que tem ali até 6 meses de idade. Então, essa abinha do nariz, ela fica abrindo e fechando, significa que ela está com dificuldade de respirar. Crianças que ficam muito hipoativas, molinhas, não estão se alimentando e que tem sinal clássico de desidratação, né? Esse tipo de criança precisa ser levado para uma avaliação no pronto-socorro, numa emergência, para que seja feito diagnóstico, investigado o agente etiológico e instituir o tratamento adequado. Na pior das situações, que é a febre que não cede, o batimento de asa do nariz, às vezes tanto crianças muito pequenas quanto até 5 anos de idade, elas podem ter o que a gente chama de tiragem intercostal. Na costela, entre uma costela e outra, você tem um espaço, que é músculo. Então, ele fica oscilando para dentro e para fora. Você percebe nitidamente que aquela criança ela não está respirando bem. Quer seja com batimento do nariz, da asa de nariz, quer seja pela tiragem intercostal. Nem tenho filho, mas eu já tô anotando tudo na minha mente para perceber quando ele vier ao mundo. Às vezes é uma situação bem difícil, porque você cansa de ouvir que resfriado comum ou um quadro viral ele é autolimitado e você pode perder o momento em que essa criança ela de fato não está bem e que ela precisa ser avaliada no pronto atendimento. E quando a gente fala de quadro autolimitado, eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco, certo, mas ela é um pouquinho polêmica. Isso que tu falaste é algo extremamente importante, é uma forma da gente educar pai e mãe que está lá no dia a dia com a criança. E tem até formas, eu pelo menos fui ensinado, né? A minha pediatra, quando eu estava acompanhando o Noah, ele teve um episódio, né, de infecção respiratória por um vírus chamado vírus respiratório sincicial, fez um quadro de bronquiolite, a gente precisou ir para a internação, mas ocorreu tudo bem. E a gente tinha que deitar ele na cama, né, para poder observar melhor esse afundamento que a gente chama de tiragem intercostal. E aí, quando a gente fez isso, ele não estava apresentando, mas ele estava apresentando o bater de asas das narinas aqui. E aí, a gente levou para o hospital, tratou tudo bem. Deu tudo certo. Então, assim, ao menor sinal de preocupação, é recomendável você buscar um atendimento médico especializado e não ficar ali só tentando resolver a vida em casa, né? Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Assim, momento consulta. É meu momento consulta. Não tem problema. Eu gosto de momento consulta. Eu fui criada... E o pessoal de casa vai ter essa consulta também, né? Vem comigo, que todo mundo vai querer também ter essa resposta. Vamos lá. Eu fui criada por vó. Então, a gente já tem aquelas situações, assim, de que vó... Qual é a minha dúvida? Chuva. Minha avó falava, minha filha, não vai pra chuva que tu vai gripar, tu vai pegar um resfriado. Não, o sereno da noite, tu não pode ficar aí. Realmente, a chuva interfere em alguma coisa? Essas são alterações do estado de umidade. Se você tem uma mucosa e algo agride, né, em termos de umidade, de calor, no caso a temperatura, isso pode diminuir
a barreira de defesa, que é a mucosa respiratória, e você pode permitir que um vírus ele entre. Por que às vezes você sai de uma cidade que está extremamente quente, aí você vai para o frio e diz, nossa, eu gripei por causa da mudança de temperatura? Não. Você teve uma mudança de temperatura, sua mucosa ficou sensível e algum vírus ou alguma bactéria se aproveitou daquele momento sensível e entrou, né, através daquela mucosa. E aí fez uma garganta inflamada, causou uma pneumonia. Da mesma forma, a umidade, o sereno da noite, os períodos chuvosos, essas questões, elas envolvem a alteração da mucosa respiratória. E aí eu posso permitir que vírus e bactérias possam te agredir um pouco mais. Então, Vovó, você tem razão. Vovó, a senhora estava certa. Tem razão. A gente não explicava o mecanismo, mas ela estava certa. Mas ela sabia. A fisiologia, tinha. ela não sabe, né? Ou às vezes sabe, mas o fato é que você acaba misturando a cultura popular e que tem um fundamento, né, do ponto de vista científico, para justificar o que acontece. Mas o que importa é o carinho, né? Ela fala isso por querer cuidar. Né? Exatamente. Então, assim, a gente já evoluiu um pouquinho a nossa conversa e a gente vai falar de quê? Testes moleculares. Mas antes de falar dos testes moleculares, a gente precisa saber como é feito o diagnóstico dessas síndromes respiratórias. Como a gente falou que tem síndrome respiratória infecciosa, tem síndrome respiratória de doença autoimune, vamos falar das doenças infecciosas por hora. Depois a gente faz um outro episódio para falar de mais coisas. É muito assunto, gente. Tem que ser dividido. Então, senão aqui vamos passar o dia todo conversando. Dia, noite, madrugada, né? E vai. Então, diagnóstico. Você tem um paciente com quadro respiratório, como que o médico hoje, na abordagem, inicia o processo de diagnóstico de uma infecção respiratória? Perfeito. Primeiro eu preciso entender se aquele quadro respiratório é agudo ou não. O agudo é aquele que acontece em poucas horas ou dias. Então, alguma coisa que te perturba por 2 semanas, 3 semanas, não é agudo. Ele é subagudo ou crônico. Não vou bater um martelo aqui pra gente decorar a partir de quantos dias você classifica uma coisa como aguda, subaguda ou crônica. Se consultem, galera. Calma. Mas o fato é que, se você tem uma doença respiratória, onde ela se instala rapidamente, ela é aguda. Horas, às vezes é do dia pra noite, amanhece com a garganta péssima, né, com um quadro respiratório, e aquilo é totalmente agudo. Quando eu falo de quadro agudo, eu penso em algo infeccioso. E dentro dos infecciosos, eu tenho que imaginar vírus e bactérias. Quais são esses quadros agudos? Tosse. Ele pode ser superior, né? A infecção ela pode ser da garganta para cima, vamos dizer assim, ou da garganta para baixo, que é inferior. Quando ela é superior, o que a gente chama, pode ser um resfriado comum, pode ser uma gripe mesmo, pode ser Covid, pode ser uma série de outros vírus. Nesses casos, você tem coriza, que é o nariz escorrendo, obstrução nasal, espirro, dor no rosto pelo acúmulo de secreção. Essa tosse, doutor, daqui pra cima, né, que o senhor comentou, é aquela tosse que se fala que é quebrando? Não tem diferença. É quebrando? Não tem diferença, não tem diferença. A tosse, ela pode ser seca, quando ela não tem catarro, ou ela pode ser uma tosse com catarro, com expectoração. Então, isso daí não tem diferença. Não, ela pode ajudar dizendo se é possivelmente viral ou bacteriano. Tá? Uma tosse viral, muitas vezes, é mais seca. Mas também não existe uma regra. Olha, tosse seca é sempre viral. Tosse com expectoração é sempre bacteriano. Não. A gente tem que avaliar uma série de fatores. Né? Se a doença ela é respiratória alta, obstrução nasal, espirro, coriza, dor de cabeça, dor na garganta, tosse seca. Ou se ela é mais baixa, quando você começa a ter falta de ar, será que não está com pneumonia? A falta de ar não é porque o nariz está entupido. Pode ser porque o nariz está entupido, mas eu posso ter uma falta de ar porque eu estou com pneumonia. Tenho uma tiragem intercostal, tenho febre que não passa, estou mais hipoativo, mole demais, não como. Então isso ajuda a gente pensar se essa infecção ela é mais superior ou se ela é mais inferior. E aí eu vou pensar em quais agentes etiológicos, quais causadores dessa síndrome respiratória, que é de natureza infecciosa, quais são os mais prováveis. Então, não adianta eu pensar em todos, porque para cada cenário eu tenho
uma probabilidade de alguns agentes. Quando eu falo, por exemplo, o neonato, a criancinha, o recém-nascido, é uma coisa. Quando eu falo criança até 6 meses, outra. Até 5 anos de idade, outra. Quando eu falo em idoso, tenho outros vírus e assim vai. Então eu tenho que montar. Não é fácil. A gente está acostumado a fazer isso todos os dias. Mas não é tão fácil você criar uma fórmula. Isso é o rinovírus, isso é o metapneumovírus, isso é o Covid, isso é a gripe influenza. Não. E ainda tem os períodos de sazonalidade. Com certeza. E, além da faixa etária, você tem que levar em consideração um período sazonal. Exatamente. Onde determinados vírus circulam com mais frequência. Exato. E depois, não é um período sazonal, é um período, né, de verão, não tem chuva. E de repente, você começa a ter um boom de infecções respiratórias. Qual é o possível agente etiológico ali, né, o causador dessas infecções? Lembrando que o Maranhão é um estado que tem todos os biomas. Então, nós temos áreas amazônicas, Cerrado, Caatinga e vários outros. Então, nós aqui, até em São Luís do Maranhão, e junto com grande parte do estado, temos uma área amazônica. E estamos enquadrados numa sazonalidade da região amazônica, que nós chamamos neste exato momento de inverno amazônico. Aula de geografia, hein, pessoal? Exatamente. Você sempre pensa... Aqui o doutor é tudo. Você sempre pensa, Pará, Amazonas e outros estados da região norte. O Maranhão é especial, né? Ele tem os biomas, ele tem os vários biomas. E nós, aqui na ilha de São Luís, juntamente com a mesorregião norte, a área da Baixada e também a região que faz fronteira com o Pará, é a região amazônica. Nós temos estamos neste momento no inverno amazônico, que é o período de chuvas. Né? Chuva com altas temperaturas, né? Calor, umidade e chuva. Neste momento, a gente tem circulação de vários vírus respiratórios. Os principais, influenza, que é o causador da gripe. Nós estamos no momento também nas crianças do sincicial respiratório, que é o pânico, o pavor de todas as mães. E às vezes da gente também, do pediatra, porque não tem tratamento específico, a gente vai falar depois. E o Covid, que se consagrou aí com uma circulação independente de tanta sazonalidade. A gente tem SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, circulando a todo momento, em alguns momentos fazendo ondas, pequenas ondas. Inclusive, nós acabamos de passar por uma onda de Covid. Para quem não percebeu, a cidade, o Brasil, teve um pico de Covid no final de novembro e no mês de dezembro. Sim, eu tenho alguns familiares que são médicos e todo tempo no grupo da família, galera, se previna, Covid tá voltando, muita gente com Covid. Inclusive o laboratório, né, aumentou o número de pedidos de exame para o nosso painel molecular respiratório ampliado. Porque agora chegou, parece que no pico, assim, de infecções respiratórias. Engraçado, você tocou numa frase importante. As pessoas falam assim, a Covid tá voltando. Ela nunca foi. Ela nunca foi. Ela tá aí circulando, né? Fingindo que é uma gripezinha, resfriada. Mas nesses momentos de pico, nós observamos casos mais graves, em especial aquelas pessoas que não têm anticorpo, não têm a proteção, quer seja por vacina ou porque adoeceram previamente. Exato. E aí a gente passou pela história clínica, né? Colher essa história clínica do paciente para saber se é uma infecção aguda, se é uma infecção mais arrastada. A gente passa para o cenário de exames. Então, o laboratório ele acaba fornecendo uma bateria de exames, como, por exemplo, cultura de secreção, né? Se for um paciente que está internado, às vezes até uma cultura de um lavado bronquialveolar, que é um produto que a gente colhe do pulmão para identificar. E, na sua visão, quais são esses testes? Como médico infectologista, ele conduz a solicitação desses testes para fazer esse diagnóstico diferencial e ser mais assertivo? Essa pergunta é muito interessante, porque o diagnóstico das infecções virais respiratórias, eles eram extremamente difíceis. O vírus, ele depende de uma célula para se reproduzir. Ele não vive no ambiente como uma bactéria, né? Numa mesa, ele tá ali temporariamente, ele vai morrer. Se ele não infectar uma outra célula, um ser humano ou qualquer outro animal, ele morre. Então, nesse período de anos, décadas atrás, para fazer isolamento do vírus, para fazer diagnóstico, eu tinha que isolar o vírus no meio de cultura. Isso é muito difícil.
O laboratório não tem meio de cultura para fazer na rotina. Então você fazia diagnóstico sindrômico. Ele tem uma síndrome respiratória viral. Qual vírus? Não sei. Deduzia. Deduzia. Aí o mundo caminhou com uma evolução. Surgiram alguns testes, que são testes rápidos, que às vezes é de fitinha, que o laboratório tem, que nós chamamos de imunocromatográfico. Tem um custo mais baixo, mas ele tem um porém. Ele tem uma sensibilidade menor. Ou seja, nem sempre ele dá positivo. Tá? E aí a gente pode ter resultados falsos negativos. E, na verdade, você ter o vírus. Sem falar que, além de ter o falso negativo, né, esse teste, ele pode acabar induzindo você a tomar outras condutas, dizendo que é negativo, pensar em outras coisas e, na verdade, aquela hipótese, ela permanece. Exatamente. Tá? Um detalhe, eu não tenho este teste para todos os vírus na rotina. Então, eu tenho teste rápido para influenza, para sincicial respiratório, para Covid. Que é o mais comum, digamos assim. Adenovírus, que no caso a gente faz em fezes para diarreia, mas ele é um agente que causa também doença respiratória viral, causa doença respiratória. Mas eu não tenho esse teste para todos os vírus. Então, além de eu testar 3 principais, eu tenho uma sensibilidade menor. E aí o mundo caminhou com a biologia molecular, onde eu detecto o material genético do vírus. Os testes são extremamente sensíveis, são ótimos, sensibilidade de quase 100%. Se você tem uma boa coleta do material respiratório, eu tenho uma sensibilidade próxima de 100%. 99%, 98%, 99%, 100%. E essa é uma mensagem importante, até para quem acompanha as crianças na hora da coleta, né? Que é aquela... Como é que é feito a maioria das vezes? A coleta é feita com suave, né? Uma escovinha que vai entrar no nariz. E aí isso causa uma certa irritação. Só que no momento que vai fazer essa coleta, é necessário essa irritação, porque você tem que ter uma profundidade e fazer uma raspagem para ter representatividade desse material. Porque às vezes você pode ter um teste desse ótimo, um painel que seja capaz de detectar vários patógenos, ter uma sensibilidade muito boa, mas a coleta do material não foi boa. Não foi boa. E aí você pode ter o quê? Um resultado falso negativo. Negativo mais uma vez. Mais uma vez. A pessoa, só que rapidinho. Não pode. Às vezes, não, toma cuidado porque vai machucar. Não é que vai machucar, é porque é necessário que a coleta seja assim. Lembra na Covid, quando começou, que o suave, ele é nasofaríngeo, é lá profundo, você fazia, a pessoa dizia assim, nossa, que incômodo, horrível. Tem que ser assim, não adianta fazer o suave da região anterior da narina. Então, se não incomodar, provavelmente a coleta foi ruim. Colheram errado, né? Se não incomodar, a coleta foi ruim. Uma boa coleta, né? Você vai colocar o suave. Como eu falei, o vírus precisa de célula. Então, eu tenho que fazer o esfregaço mesmo com o cotonete, rodar, para vir junto com o algodãozinho, suave, as células, e se fazer a biologia molecular, teste molecular. Exatamente. Não sei vocês, mas eu sempre espirrava depois desse Não teste. tem problema, você pode espirrar, tossir, tá tudo ok. Mas escolhendo um bom material, se dá andamento ao teste para diagnóstico. E com esse teste molecular, eu tenho alvo genético de vários vírus. Então, eu posso ter o teste molecular só de 3 juntos? Pode ter só de um. Eu posso fazer o teste molecular só para influenza, posso fazer só para sincicial, só para Covid, como vocês conhecem. Mas eu posso combinar diversos vírus, assim como eu posso combinar inúmeros vírus. E às vezes até algumas bactérias, que também não crescem em meios de cultura convencionais. E que simulam as doenças dos vírus. Então, tem algumas bactérias que nós chamamos de atípicas, clamidófila, que é o nome atual da clamídia, né? Clamidófila pneumoniae, micoplasma, que causa pneumonia em criança, em criança escolar, e legionela, que é uma bactéria muito agressiva. Então, tem algumas bactérias que simulam quadro viral e que não crescem no meio de cultura do laboratório convencional. Então, é melhor eu pedir um teste molecular para detectar o material genético desses vírus e dessas bactérias do que eu pedir meios de culturas especiais que vão demorar dias e muitas vezes podem não ter a sensibilidade que nós queremos. E Ingrid, e tem uma coisa interessante.
sabia? Diga. Podemos ter múltiplos agentes causadores dessas Perfeito. infecções respiratórias. Claro, hoje, com a biologia molecular, nós sabemos que o indivíduo pode ter detecção de mais de um vírus. Os vírus, eles podem estar juntinhos, causando uma doença num pulmão. Eu posso ter influenza com bocavírus, sincicial com adeno, todas as combinações possíveis, fazendo a festa. Assim como eu posso ter vírus com algumas bactérias atípicas, como eu falei, micoplasma, clamidófila, legionela, bordetella, que é o agente da coqueluche e que voltou nos últimos anos, atordoando a nossa população pela baixa cobertura vacinal, né, da pertussis, da vacina contra a pertussis. Então, a gente pode ter uma série de combinações, vírus com bactérias. Doutor, e assim, quais são os riscos, né, de tratar uma doença achando que é outra? Tratar uma gripe achando que é alguma outra coisa? Isso. Quando a gente fala de algo... Muitos vírus não têm tratamento. Eles causam doença autolimitada, né? Ele vem, faz o estrago no ser humano e vai embora. E aí o próprio organismo precisa se recuperar para se livrar daquele vírus. Aí tem o teu estado imunológico, né? Se você tá ok, vai se recuperar bem. Mas pode ser que você tenha uma defesa baixa por diversos fatores. Crianças com imunodeficiências, pessoas que são portadoras do HIV, os transplantados, quem usa corticoide de longa data, né? Então, quimioterapia, né? Os pacientes que são oncológicos e usam quimioterapia, os reumáticos que usam imunobiológicos. Então, assim, esse sistema imunológico deficitário pode fazer com que uma infecção levinha vire um monstro, né? Possa causar uma infecção grave, com uma pneumonia importante e, às vezes, levar a óbito. Minha avó sempre falou, ela é transplantada de fígado. Então, a gente tem o maior cuidado do mundo. Se a gente tá espirrando, a gente nem chega perto, porque a gente sabe que uma coisinha pouca... Ela é imunodeprimida. Ela pode se transformar em algo bem maior nela. Então, a gente evita demais. Exato. Então, não negligenciar esse cuidado no paciente que tem uma condição que a gente já sabe que ele tem a defesa baixa, Perfeito. ou limitada. Então, uma simples resfriado pode se transformar em algo mais muito catastrófico. grave. Exatamente. Legal. Alguns vírus são mais graves que outros. Quando eu falo do rinovírus, que é um vírus que causa um resfriado comum, ele causa coriza, dor de garganta, discreta tosse, tá tudo bem. Quando eu falo de influenza, que é o agente causador da gripe, ele pode causar uma doença leve, mas ao mesmo tempo ela pode progredir com pneumonia e levar a óbito. Covid igual e diversos outros vírus. Tem vírus que caracteristicamente causam quadros mais leves, tem vírus que podem causar casos mais graves. E existem aqueles vírus que classicamente causam quadros leves, como por exemplo o rinovírus. Qual é o principal agente causador do resfriado comum? Rinovírus. Sim. Surpreendentemente, ano passado, em 4 estados brasileiros, e o Maranhão estava incluso, o rinovírus assumiu um padrão de agressividade maior. Então, nós tivemos uma onda de internação, principalmente de crianças e adolescentes, com rinovírus que fizeram quadros mais graves, com pneumonias, às vezes até miocardite. Alguma coisa aconteceu com esse vírus. Nós não sabemos porque ele está em estudo com a Fiocruz. Mas alguma coisa aconteceu. Esse rinovírus estava causando mais síndrome respiratória aguda grave em 4 estados, em especial o Maranhão. O que aconteceu eu não sei. É uma mutação, ele está mais virulento e agressivo, ok. Mas isso aconteceu. Aquele baile. Rinovírus é bobinho, não causa nada. E de repente nós nos deparamos com casos internados no nosso hospital, onde na investigação diagnóstica molecular, com painel molecular, veio o resultado de rinovírus. Você diz, putz, esse rinovírus está causando esse estrago todo? Tá causando. Ainda mais quando a gente percebe que isso não está acontecendo só no seu hospital. Quando você começa a ouvir das agências, né, de pesquisa e que fazem vigilância epidemiológica nacional, a Fiocruz, quando soltou esse reporte, disse... É verdade esse bilhete, né? Não é só aqui na minha casa. Não é só aqui na minha casa. O rinovírus, de fato, está causando problemas
em outros estados brasileiros. Mas, doutor, assim, tem alguma forma de prevenção dessas infecções respiratórias? Ou a gente, em algum momento, vai pegar mesmo? Nós temos 2 alçadas aí para comentar sobre prevenção. A primeira, que nós estamos cansados de saber, mas não cansamos de falar, de repetir, que são as medidas comportamentais, né? Então, quando você tem um indivíduo com síndrome gripal, sintoma respiratório, a Covid trouxe não apenas esse ensinamento, porque este ensinamento ele é muito antigo. Quando você recupera os dados da gripe espanhola de 1918 e vê as fotos e as publicações científicas da época, as recomendações são as mesmas que nós tivemos em 2020. Usar máscara, ter a etiqueta de tosse e espirro, colocar a mão, né, ou cotovelo quando você vai tossir ou espirrar, higienizar a mão com água e sabão ou álcool gel. Hoje tem um álcool gel, mas quando a gente está estudando a história das doenças, tinham locais em 1918 e ao longo das décadas subsequentes que eram locais públicos para você fazer higiene de mão. Era bem interessante, são umas fotos bem, bem interessantes. Então, assim, recuperar essa recomendação do passado e que foi reforçada com a pandemia da Covid. Então, essas medidas comportamentais representam uma vertente. Sim. Né? Isolamento, máscara e a etiqueta de tosse e espirro com higiene de mãos. Parabéns, se você fizer isso, você está protegendo o coleguinha. Excelente. Porque isso é uma medida coletiva, de prevenção coletiva. A segunda vertente é a imunoprevenção. Aí é vacina. Né? Eu tenho vacina para alguns vírus, basicamente 3 vírus: influenza, Covid e sincicial respiratório. Eu não tenho vacina para rinovírus, para metapneumovírus, para adeno, bocavírus, para influenza, etc. Vários outros. Mas eu tenho vacina para 3 grandes representantes de vírus que causam essas doenças e que podem complicar, né? A vacina de gripe está mais que consagrada no calendário, né? Está disponível aí no Programa Nacional de Imunizações, ou para quem não é contemplado, você pode vacinar no sistema privado. A Covid, né, que todo mundo deveria ter se vacinado, e hoje existe uma rotina de vacinação no Programa Nacional de Imunizações. Existem populações específicas para fazer o reforço. E o sincicial respiratório, que é o pavor na pediatria das mães, dos pais, que agora existe uma vacina para o público idoso, porque sincicial respiratório também causa pneumonia no idoso e traz muita morbidade, ou seja, tem precisa fazer depois fisioterapia respiratória. Exato. Não mata, ou pode matar, mas se não matou, foi mórbido, foi ruim. Te prejudicou. Em excesso. Exatamente. E tem o grupo pediátrico. Nós não temos ainda a vacina disponível em criança, mas tem a vacina para gestante, que você administra durante a gestação. A mãe cria anticorpos, esses anticorpos cruzam a barreira placentária e promove a proteção dessa criança ali nos primeiros 6 meses ou até 1 ano de vida. Foi uma super novidade, né? Essa que está muito em alta agora, né? Comemoramos o surgimento desta vacina porque, gente, eu sou profissional de saúde e lido com pediatria. E quem é pai e mãe ou familiar que tem um bebê que tem bronquiolite causada por sincicial respiratório é mórbido. Ver uma criança com sincicial respiratório, com bronquiolite, com falta de ar, aquilo corta o coração de todo mundo. Existe mundo. uma janela de risco, né? Então, por isso que a vacina para gestante, ela veio e ela consegue dar uma proteção boa para uma criança e até os 4 meses de idade que é um período mais susceptível às infecções. Ela é muito frágil, né? A criança até ali 6 meses, ela é muito frágil. Ela não tem, assim, aquela defesa que a gente está falando dos soldadinhos lá do sistema imune, que são as nossas defesas. Eles não estão maduros, eles não estão preparados para lidar com todos os desafios aqui do mundo do lado de fora, né? Então, ele precisa ter essa proteção dada pela mãe, né? Mas falando... Detalhe, pai e mãe também não tá preparado para lidar com a criança com bronquiolite. Porque tem mãe que chega assim, de novo, eu não aguento mais, chora. E a gente diz, mãe, o vírus vai fazer seu ciclo, vai dar tudo certo. Se precisar de oxigênio, se precisar de hidratação,
tá tudo ok. Mas evitar também esse contato do bebê, né? O bebê veio ao mundo, quer todo mundo conhecer. Gente, eu tenho uma amiga que teve bebê agora, eu não deixo ninguém chegar perto. Eu fico morrendo Tem que proteger, de medo. Eu fico morrendo de medo. Vem alguém e quer beijar a cabeça. Não, sai. Teu filho tu faz. Deixa meu sobrinho bem aqui. Não esquecer quietinho. A carteira de vacina, Não que você esquecer. tem que obedecer aquilo que tá no PNI, Programa Nacional de Imunizações, que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Existe a carteira que, se você tem condições de ir numa clínica privada e acrescentar algumas vacinas adicionais, perfeito, tá? Mas aquilo que é contemplado no PNI já é suficiente, entre aspas, para proteger contra as principais síndromes que circulam aí no nosso país. Rossi. Oi, Rossi, calma, pera, respira. Vai ou eu? É contigo ou é comigo? Contigo, calma, contigo. Tu quer fazer aquela outra pergunta pra gente encerrar assim, bonito? Não, eu ia falar isso, eu não vou deixar de fazer essa pergunta. A gente tá muito conectado. E eu tô com medo agora, o que será que vão me perguntar? A gente tá muito conectado, não precisa nem se olhar mais, Exatamente. Agora é telepatia. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer um adendo aos testes moleculares, né, que realmente revolucionaram e continuam revolucionando a assistência médica e o diagnóstico. E o Laboratório Cedro, mais uma vez, inovando, trouxe esse painel. A gente começou fazendo esses testes em 2017 e a gente fazia detecção limitada do influenza A, influenza B e o vírus respiratório sincicial. Depois veio a Covid e a gente teve que ampliar tudo. E a gente desenvolveu esse teste hoje que é capaz de detectar até 27 patógenos, ou seja, até 27 agentes causadores de infecções respiratórias, que podem ser inclusive o rinovírus, ou até o metapneumovírus, que muita gente ficou preocupada. Eu também. Então, as pessoas ficaram assim, nossa, a gente vai ter uma nova pandemia, uma nova Covid, não sei o que e tal. Então, existe esse vírus, ele é um vírus conhecido nosso já, mas eu queria que o Daniel brevemente falasse um pouquinho dele antes de eu fazer a pergunta provocativa. Então, fica aí que você vai ouvir essa pergunta. Bom, o metapneumovírus é um vírus que já circula há alguns anos, né? Foi descoberto há muitos anos atrás. Os primeiros casos no Brasil foram depois dos anos 2000. Ele causa classicamente um quadro respiratório leve, superior, semelhante a um resfriado comum. Alguns indivíduos podem desenvolver doenças mais graves. Né? Confesso que estava acostumado a ver mais metapneumovírus em paciente leucêmico, transplantado de medula óssea, onde o vírus ele poderia até migrar da garganta, do nariz, da garganta, para o pulmão e causar pneumonia grave. Muitos estudos do metapneumovírus são vistos nestas populações. O transplantado, o paciente com leucemia ou linfoma em quimioterapia, o transplantado de pulmão, o DPOC, que é o asmático e o enfisematoso. Então, nessa população, surpreendentemente, na China, né, no final do ano passado, surgiram casos, a circulação do metapneumovírus. E isso causou um frenesi na mídia e, com certeza, na gente, né? Porque nós já pensamos assim, bom, né, um caldeirão de vírus novos na região da Ásia, e isso pode, pela globalização, rapidamente chegar ao Brasil ou qualquer lugar do mundo, como aconteceu em 2020... Medo, né? Mas o metapneumovírus que estava acontecendo na China é na população de crianças e adolescentes. Não temos dados se era uma mutação nova, porque ele estava mais virulento, ou se era justificado somente pelas características de temperatura, calor, chuva, que permeia aquele país naquele momento. Ainda precisa estudar mais, né? Exatamente. A princípio, não parece ser, de fato, nenhuma mutação. Porque, por exemplo, o SARS-CoV, que é o agente causador da Covid, ele não é um vírus novo. O coronavírus é um vírus antigo. Ele teve alguma mutação e virou um SARS-CoV-1, há muitos anos atrás. Aí tem o MERS-CoV, que surgiu também na região da Arábia, né, que era do camelo, ia para o humano e causava mortalidade de 50% a 60%. E finalmente chegou o SARS-CoV-2, que é o da Covid. Então, assim, a família coronavírus, ela não é nova. Ela é antiga. Assim como a família do metapneumovírus pode crescer. Então, eu tenho o metapneumovírus clássico,
Mas pode ser que surja uma mutação e venha um vírus aí com virulência e agressividade diferente e com disseminação diferente. A princípio, não parece nada disso. É algo que aconteceu na China, tiveram casos na Índia e no nosso levantamento local, com painéis moleculares, né, na nossa instituição e também na cidade, nós detectamos que o metapneumovírus de fato circula aqui. Em 2024, num levantamento de base de dados do próprio Cedro, mostra que tem casos positivos de metapneumovírus. Não trouxeram casos graves. Então, assim, é um vírus novo que chegou. Não, ó, ele já circula aqui também. Você só não sabia que ele circulava. Você não sabia porque o diagnóstico de metapneumovírus tem que ser molecular. Eu não consigo dizer, nossa, isso classicamente é um metapneumovírus. Não. Preciso fazer painel molecular para identificar metapneumovírus, assim como vários outros vírus. Adenovírus, bocavírus, parainfluenza e todos os outros. Sim. Então, agora a gente vai para a polêmica. Eita, meu Deus. Atenção, música de suspense. Eu fico nervosa com esses momentos. Eu também tô, né? Não, vamos lá então. Seguinte, a gente falou de sintomas, de tratamento e etc. Mas tem uma rede divulgando que a febre, quando o paciente está lá apresentando uma infecção, ela é um mecanismo natural de defesa. E que essa febre deve evoluir naturalmente para 38, para 39, para 40, e que você não deve fazer nada para conter essa febre, porque ela é um mecanismo natural. E eu já tive alguns embates com relação a essas falas por aí. Já sei o que você vai perguntar. Mas eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá. Então, é verdade, a gente precisa deixar essa febre evoluir para 40 graus? O nosso corpo não sofre com uma febre de 40 graus? Nosso corpo foi feito para tolerar essa febre de 40 graus? Ou a gente tem que tratar e conter essa febre? Vamos lá. Febre... Feita a pergunta, hein? Falei que eu ia fazer. A febre é uma manifestação do organismo contra algum agente infeccioso. Estamos falando de doenças infecciosas. Então, a febre é uma reação inflamatória do organismo contra um agente infeccioso. Vírus, bactérias, fungos, micobactérias, protozoários, eumintos, o que quer que seja. Né? Essa febre, embora ela seja uma reação inflamatória e ela te mostra que algo de errado está acontecendo, se você tem isso, não significa que você precisa tolerar a febre a 38, 39, 40, 41. Por quê? Eu tenho proteínas no meu organismo que elas param de funcionar quando a temperatura está muito alta. Então, eu não vou esperar tostar para tratar uma febre. A gente não é uma comida, né? Que bota pra assar ali e tudo acaba. Isso é o que a gente chama cientificamente de desnaturação. Quando você pega o ovo e quebra na tigela, a clara é transparente. Quando você joga na frigideira, ela fica branca. Aquilo é proteína, ela desnaturou. Tudo bem que a gente vai comer, mas ela, né, tá modificada, é diferente. Então, é uma proteína que desnaturou, perdeu suas propriedades. Acontece da mesma forma no organismo. Se você tem febre de 39,5, 40, 40,5, 41, você tá desnaturando proteínas. Não é para isso acontecer. Tá? Então, assim, febre é para ser tratada. Gente, a febre é só para mostrar que tem alguma coisa de errado, mas não é para você deixar ela ali. Você chegou no ponto. A febre mostra que algo está de errado. Então, tudo bem, já mostrou que tem algo errado, vamos tratar a febre, dar medicação. Não deixa, tá tudo em paz. A criança assando lá, sem coitada. levar em consideração os riscos. Por exemplo, criança que tem limiar convulsivo mais baixo e que pode fazer convulsão febril. Exatamente. Então, assim, febre sinaliza que algo não está bem, mas não significa que eu não devo tratá-la. Exato. Isso aí. E tratar a febre é tratar um sintoma. Eu preciso investigar qual é a causa da febre para fazer o tratamento correto da doença, do patógeno, da bactéria, vírus, fungo, ou o que quer que seja que causa aquilo. Porque a gente tem infecções virais que necessariamente algumas delas não têm tratamento específico, o tratamento é de suporte, é sintomático, então precisa tratar a febre, precisa dar qualidade de vida para aquele paciente, né? Ele está ali mórbido, está com indisposição, então você faz o tratamento dos sintomas, você melhora
à disposição do indivíduo. Exatamente. Mas às vezes é uma infecção bacteriana e você precisa recorrer ao uso de antibióticos e etc. Mais o antitérmico. Só que essa fala, ela circula nas redes sociais de que você deve deixar a febre agir naturalmente. Deixa correr o curso, né? E o cara Não. vai chegar a 41 graus de febre. Uma criança, por exemplo, se ela tiver um limiar mais baixo, como o Daniel falou, para convulsão, ela vai convulsionar na sua frente. E não vai saber o que fazer. É até assim, se você tem uma criança, qualquer paciente que tem febre e você tá dando inclusive o antitérmico para tratar a febre e ela não baixa a despeito de 2, 3 dias de uso da medicação, isso é um sinal de alerta. Febre que não cessa com o uso de antitérmicos. Eu preciso ver se não tá acontecendo alguma complicação. Eu sou muito, muito difícil para dar febre. Muito. Eu posso estar assim morrendo, não dou febre. Se eu der febre, me leva pro hospital. Porque eu sei eu sei que tem alguma coisa errada. Eu tô doente, tô assim, desfalecida. Mas eu dei febre. Minha filha, tô num estado já crítico aqui. Eu te entendo. Agora, essa última questão. Febre que não passa com antitérmicos ao longo de 48, 72 horas. Será que não complicou? Será que aquele vírus não permitiu que uma bactéria se aproveitasse, fizesse uma pneumonia bacteriana, uma sinusite bacteriana, né? E assim vai. Então, não minimizem, não é também nem pra subestimem. Ficar em casa tomando antitérmico uma semana sem buscar assistência. Não é para tomar sem necessidade e também não é para deixar de passar o momento correto de procurar com um sinal de alerta um pronto-socorro, fazer uma consulta, diagnosticar e tratar. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. A conversa estava muito boa, né? Como eu falei, a gente poderia passar aqui horas e mais horas falando sobre o assunto. Mas se eu vou deixar uma última aqui, dica. Eu ia ficar... A gente pediria uma pizza. Estou até com fome. Mas eu vou deixar uma última dica que eu acho que o Daniel até conhece. Como a gente falou de história, tem um livro sensacional que eu li há muitos anos atrás. A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Sim. Esse livro é sensacional. Então, se você de casa ou que está ouvindo o podcast na academia, ficou curioso, quer ler um pouco, quer entender como chegamos até aqui junto com os vírus, esse livro vai te contar um pouquinho sobre a história da humanidade contada pelos vírus. Eu queria agradecer enormemente a audiência de vocês, mais uma vez. A audiência ao primeiro episódio do podcast que a gente já lançou. Se você ainda não assistiu, corre lá. Tá maravilhoso, gente. E agora, mais uma vez, falando de um tema super importante, que são as doenças respiratórias. E que está muito em alta, né, Rosa? Está muito em alta na nossa cidade, como o Daniel já bem explicou as razões. Então, fique à vontade, comenta, compartilha, divulga com quem você gosta, compartilha com sua família. E vamos avançar com novos episódios, que vêm aí temas super interessantes. Tá chegando o carnaval, então se prepare que vai vir coisa legal aí para se preparar para o carnaval, mas também se proteger. É isso aí, doutor. Então, a gente te agradece demais, né, por ter topado fazer esse episódio com a gente. Foi maravilhoso, o tempo passou assim correndo, foi uma conversa muito boa, uma conversa muito gostosa. Eu também adorei, eu agradeço o público, a recepção de vocês, o público que vai assistir, aprender. E é sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre ciência, cotidiano, promovendo saúde, prevenção, saúde e bem-estar para a população. Queria agradecer também ao nosso parceiro 98 Records Estúdios, tá? Por esse estúdio, esse ambiente maravilhoso que a gente está fazendo no nosso podcast aqui. Gente, siga o estúdio nas redes sociais, 98 Records, e também o Instagram do laboratório, né? Laboratório Cedro. Não perca nada, siga o nosso canal no YouTube e fiquem ligados nos próximos episódios. Se não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Doutor, quer deixar suas redes sociais pra gente também? Eu tenho um Instagram agora, chamado Dr.DanielWagnerSantos. Né? Deve estar disponível junto com o podcast. Isso. E onde que atende? Eu atendo, eu sou médico de uma grande rede de hospitais, tá? Onde eu faço infectologia hospitalar e faço gestão hospitalar, mas atendo também consultório no Medical Renascença. Mas se você visitar o Instagram, você vai conseguir os contatos para saber onde eu ando e onde eu atendo. É isso. Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, mais uma vez, lhe agradecer, doutor. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.